Bom dia, pessoal. Aqui é a Tia Lu falando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um assunto que muita gente ouve falar, mas não sabe direito o que é, confunde muito com outras coisas. E eu tenho, assim, recebido, por conta dos cursos, né, que nós estamos oferecendo nas áreas de transtornos mentais, eu tenho recebido algumas perguntas, e aí aqui eu acho que eu vou conseguir, assim, dar uma visão geral, né? O objetivo desse podcast é isso, dar uma visão geral, falar um pouquinho e sanar algumas dúvidas mais comuns, certo? Então, o TDAH, ele é um transtorno considerado neurocomportamental. O que isso quer dizer? Eu fiz uma postagem bem grande, ele tem um texto que tem 7 partes e ele está lá no blog disponível para leitura, quem quiser. A primeira parte do texto fala exatamente sobre a atividade neural e a relação dela com o comportamento. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor isso, mais aprofundado um pouco, porque lá também não está muito aprofundado, mas está bem simples e mais completo, só que simples, tá fácil de entender. Pode ir lá no blog ler que tá legal aquele texto, tá? Mas o nosso comportamento, ele tem uma parte dele que é regida pelo funcionamento do nosso cérebro. Então, nós temos neurotransmissores e áreas cerebrais que comandam, em parte, o nosso comportamento. A pessoa que tem TDAH, ela tem essas funções cerebrais, essas funções desses neurotransmissores que funcionam de uma forma diferente. Então, uma questão, o TDAH, ele é uma questão dentro do cérebro da pessoa. Ele é um transtorno que está na biologia da pessoa, no funcionamento biológico dela. Por isso, ele é um transtorno. Transtornos não têm cura. Transtornos têm acompanhamento, tem tratamento, tem medicação que ajuda a controlar, tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar, com um psicólogo, com um médico, seja um neuro, seja um psiquiatra, mas tem que ter um médico, tem que ter uma fono, tem que ter um pedagogo, um psicopedagogo, tem que ser uma equipe que vai trabalhar, né? O terapeuta ocupacional, e aí a pessoa vai ter novos aprendizados e a medicação, em alguns casos, para auxiliar ela a mudar certos comportamentos e também para aprender a lidar com as limitações que ela tem. Então, as limitações das pessoas que têm TDAH são limitações de atenção, são limitações de um comportamento muito acelerado, de um comportamento muito hiperativo. A pessoa não consegue ficar parada no lugar, não consegue ficar parada prestando atenção em algo muito tempo, ela tem dificuldade de atenção, e não é uma questão só do comportamento, é porque ela não quer, porque ela não se interessa, não é isso, pessoal, é o funcionamento cerebral dessa pessoa que é diferente. Os professores têm muita dificuldade com esses alunos na escola, porque são alunos difíceis mesmo. Os processos de atenção dele e de comportamento hiperativo dele são diferentes dos outros alunos, e você vai ter que lidar com esse aluno de uma forma diferente. Tem aluno que ele te dá uma na escola, ele não presta atenção, ele fica agitado, e você vai ensinando e vai mostrando, e ele vai mudando o comportamento, ele vai conseguindo controlar. Certo? Isso é bem comum em criança pequena, criança menor de 5 anos, menor de 6 anos. Até essa faixa etária, toda criança é hiperativa, né? Toda criança, no geral, assim, tem uma ou outra que foge ali da regra, mas no geral as crianças são mais hiperativas, elas têm mais dificuldade de atenção, até por conta da fase de desenvolvimento que elas estão. Mas a criança que você está ensinando, que você está mostrando, que você está tendo ações ali, né, de reforço com ela, ensinando, aprendendo, explicando, tentando prender a atenção de formas diferentes, e não está conseguindo ter resultado, precisa ser avaliada. Então, se ela tiver TDAH, não adianta, você pode se virar do avesso para chamar a atenção dela por mais de alguns minutos, e não vai conseguir, entendeu? Então, é uma questão diferente, porque é neurocomportamental.
Tem muita gente que acha que tem TDAH, porque não consegue prestar atenção, porque tem dificuldades de atenção, porque se distrai à toa. Só que assim, pessoal, a maioria de nós vai ter dificuldade de atenção, principalmente hoje em dia, que nós somos todos, né, muito voltados para imagens, muito voltados, nós temos muitos estímulos, né, muitos estímulos ao mesmo tempo. É muito comum hoje que a maioria das pessoas façam mais de uma coisa ao mesmo tempo, e isso educa mal o nosso cérebro para funcionar. E, no geral, todo mundo vai ter uma dificuldade de atenção, uma hiperatividade. O que é diferente quando a pessoa tem o TDAH? É o médico que vai dizer. Quem que vai avaliar se a minha falta de atenção e a minha hiperatividade é um TDAH? O médico que vai dizer. Porque o médico vai aplicar exames, ele vai aplicar anamneses, ele vai aplicar escalas, testes psicológicos, e ali ele vai dizer se o teu problema de atenção, de hiperatividade, é neurocomportamental, é do funcionamento do teu cérebro, ou se ele é somente o teu comportamento que está um pouquinho desajustado, entende? Então essa é a diferença. Tem criança, muita criança está sendo diagnosticada com TDAH, é a moda agora, né? Toda criança tem TDAH. Tem muita criança que é diagnosticada e não tem. E aí vai para a avaliação e na avaliação se confirma que ela não tem. O que está faltando para essa criança? Aprender a lidar com as suas impulsividades, aprender a lidar com a sua atenção. Nós temos que aprender a usar a nossa atenção. Nós temos que aprender a controlar a nossa hiperatividade. Todo mundo, em certo grau, é hiperativo. Todo mundo, em certo grau, é desatento. O que a gente o que acontece ao longo da vida? Nós vamos aprendendo a focar a atenção, nós vamos aprendendo a controlar as nossas hiperatividades, as nossas ansiedades, né? Vamos dizer assim, por passar logo para outra tarefa, por terminar logo o que a gente está fazendo. E ainda mais hoje em dia, né, pessoal? Porque tudo hoje é muito rápido. Nós estamos vivendo num mundo que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, e você clica e já tem a resposta, e você olha no celular, você bate o dedo ali e já vem uma resposta, e você vai acostumando com isso, e naturalmente nós estamos mesmo mais acelerados, todos. A questão do diagnóstico é por isso. Então, você tem uma desconfiança que o teu aluno tem TDAH, você tem uma desconfiança que teu filho tem TDAH, você tem uma desconfiança que você tenha, seu paciente, seu cliente, você precisa solicitar, né, uma avaliação médica mesmo, uma avaliação multidisciplinar. Essa pessoa, para ser avaliada, ela vai passar com um médico clínico, o médico vai pedir uma avaliação do neuro, vai ter que passar por um neuro, vai ter que passar com um psiquiatra, vai ter que passar com outros especialistas para poder dizer se realmente ele tem. Somente o psicólogo vai poder aplicar alguns testes, né, mais específicos, outros testes outros profissionais podem aplicar. E aí os profissionais em conjunto e inclusive junto com a família e com a escola. A escola também tem que participar do diagnóstico, porque quem tem TDAH tem problemas de aprendizagem. Tem transtorno de aprendizagem, né? Vai emitir uma dificuldade também na aprendizagem. A pessoa que tem TDAH, ela não tem TDAH só em casa, ou só nos eventos sociais, ou só na escola. Às vezes na escola a pessoa está com dificuldade de aprendizagem, ou até na faculdade, mas em casa ela não tem as mesmas dificuldades. Isso não é TDAH, é outra questão, tem que investigar. Tem que ir aprendendo, tem que se autoconhecer, saber o que prende mais a tua atenção, o que te distrai, e aprender a controlar esses estímulos. Agora, quem tem o TDAH não vai conseguir controlar, né? Não vai conseguir aprender e dominar as suas dificuldades. Aí precisa ser avaliado, certo? Então, vai entrar o perfil e a história familiar, vai entrar o histórico escolar, vai ter que conversar com o professor da escola, com o coordenador pedagógico, para ver o que exatamente está acontecendo, quais são as dificuldades daquela criança na escola, ver se isso se encaixa em TDAH. Às vezes não é TDAH, mas é algum outro transtorno, né? Às vezes tem um transtorno de ansiedade ou alguma outra coisa. E tem uma questão também que é muito importante: nem todo mundo que tem TDAH é hiperativo. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a criança só tem a falta de atenção, né, o TDA, e ela não é hiperativa. E o professor só vai perceber, a escola só vai perceber, normalmente aparece mais na escola, né, a dificuldade de quem tem TDA,
E só vai aparecer lá na frente quando ele já tiver repetido anos, quando ele ou já tiver prestes a repetir de série, né? E aí já está um pouco, já foi prejudicado. Então, quanto antes se prestar atenção e quanto antes souber, melhor. Aquela criança que é muito quietinha, professores, prestem atenção, cuidadores. A criança é muito quieta, ela é muito tímida, ela não abre a boca para nada, ela é pouco ativa, ela não corresponde aos estímulos muito bem, precisa ser avaliada. Tá? Às vezes a gente fala, é porque ele é quietinho mesmo, porque ele é tímido, e não presta mais atenção, né? Não dá mais atenção naquele caso. E às vezes a criança só vai ser tímida mesmo, certo? Mas muitas vezes a criança vai ter alguma dificuldade, que ela vai precisar de um estímulo diferente, de um estímulo, de outros tipos de estímulos, e a gente não percebe. Então é muito importante saber observar o seu aluno na sala de aula, saber observar o seu aluno. Procurem saber quais são os sinais. Eu não vou falar todos os sinais aqui do TDAH, porque são muitos, mas tem muita informação na internet, isso é bem fácil de encontrar. Tomem cuidado com a fonte das informações, procurem sites que trazem as informações do DSM-5, que é o manual diagnóstico, que com certeza não vai ter erros, não vai ter nenhuma informação lá errada, né, ou pouco precisa. É o lugar que a gente deve procurar informação, tá? Fontes que citam DSM-5, certo? É o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Então, é isso, é prestar atenção. Existe de 5 a 6% da população infantil que realmente tem TDAH no Brasil, tá? Não é uma prevalência muito alta, mas é bastante gente, é bastante criança, né? 60% dos casos, a criança já manifesta os sinais e os sintomas antes dos 7 anos de idade. Então, quando essa criança entra na escola, provavelmente alguém já tem uma desconfiança, pode ser conversado com a escola, a professora, é importante que a professora se informe, que a professora faça um curso, que a professora, né, ou auxiliar de sala também, o coordenador pedagógico, que eles se informem, que eles tenham condições de avaliar ali prematuramente, né, no primeiro momento, se aquela criança vai precisar ir para um diagnóstico ou não, tá certo? Então, eu acho que aqui eu já falei, né, o básico. Se tiver mais alguma dúvida, pode me procurar, estamos aí nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem aqui o canal do YouTube, pode deixar aí o teu comentário e vamos nos informar mais, né? Vamos nos informar mais para termos mais qualidade de vida e principalmente para dar mais qualidade de vida para a criança, para o adolescente e para o adulto, que às vezes tem TDAH e não sabe. E às vezes ele está tendo várias dificuldades na vida acadêmica, na vida do trabalho, na vida social, por causa do transtorno, e ele não sabe direito o que fazer com isso, né? Como que ele lida com isso, qual a melhor forma de resolver. Então, quanto mais informação nós tivermos, quanto mais informações nós passarmos, melhor fica o mundo aí para todo mundo, né? Então é isso por hoje, um abraço a todos e até a próxima.